Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe sua preciosa vida. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio buscar a Deus, buscar o Senhor. Como é bom buscar a Deus, amém, irmão? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que clama, será ouvido. Porque Ele está pronto para te ouvir. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, rapidamente eu quero primeiro saudar aqui também os irmãos que estão cultuando a Deus através das redes sociais, né? Estão adorando a Jesus. Quero louvar a Deus pela irmão Paulo Azevedo. Seja bem-vindo, Deus abençoe. A nossa irmã Ângela, Deus abençoe Ângela. A nossa irmã Maria do Carmo, lá em Piedade, os nossos irmãos abençoados de Piedade, Deus abençoe. A nossa irmã Esther Figueiredo, lá de São Paulo, nosso pastor Heber, Deus abençoe pastor Heber, glória a Deus, graças a Deus pela sua presença aqui, louvado seja Deus. Deus abençoe a pastora Cida também, que sempre está junto, a irmã Leonice, a nossa irmã Nice está aqui, a Thaís, glória a Deus, a minha mãe, Cecília Montanari, vários irmãos aqui, o irmão Walter, adorando a Deus, amém? É isso, é bênção, irmãos, nós usarmos, né, esse instrumento para a glória de Deus, amém? O celular tem que ser um instrumento para a glória de Deus. Digo, o meu celular é um instrumento para a glória de Deus, para a glória de Deus. Por isso está escrito, tudo que façamos, seja em palavra, seja em ação, tudo seja feito para a glória do Senhor, amém? Para a glória do Senhor. Então, quando você mexe no celular, que seja para a glória do Senhor, amém? Então compartilhe aí, entra, manda para alguém o culto, para que ele seja abençoado. Muito bem, o pastor vai dar o aviso. Só tem um aviso hoje, bem rápido, depois, domingo, nós vamos passar o restante dos avisos, mas o aviso é que domingo agora, nós temos ceia, amém? Então, domingo agora, é a ceia do Senhor, um culto muito especial, todo culto é especial, irmão, mas a ceia é diferente, amém? Vamos estar aqui, em nome dEle, para a glória dEle, em memória dEle, para relembrarmos tudo aquilo que Ele fez por nós, amém? E por aquilo que Ele ainda continua fazendo dia após dia. Então, você é nosso convidado a estar aqui e trazer alguém para participar, amém? Glória a Deus. Nós temos também, hoje, né, o nosso irmão Silvio, que está aqui conosco pela segunda vez. Deus abençoe, viu, irmão Silvio? Também as nossas irmãs, né, que estão lá no fundo, Deus abençoe, né? São sempre bem-vindos, já são de casa, mas segue aqui o abraço mais uma vez, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, nós vamos abrir então a palavra de Deus. Hoje nós continuamos falando sobre adoração, diga adoração. E hoje nós vamos abrir a palavra de Deus. Queria que você abrisse comigo lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, nós vamos abrir no capítulo de número 7. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre adoração. Diga comigo, adoração é entrega. Diga de novo, adoração é entrega. Adoração é entregar algo a Deus. Adoração é a compreensão de que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Diga comigo, Ele é digno de receber toda a honra,
toda glória, todo louvor e toda adoração. Então, queridos, adorar significa entregar a Deus aquilo que Ele merece, aquilo que deveríamos entregar. E precisamos compreender, e vamos entender hoje pela leitura da palavra, o que Deus espera que a gente entregue a Ele. O que Ele espera que você entregue a Ele. Então eu queria que você lesse comigo a palavra, Lucas 7, nós vamos ler do 36 até o verso 50. É um pouquinho extenso, mas muito importante você prestar atenção na palavra, você meditar na palavra agora, não é? Você não deixar com que nada te distraia para que você possa ouvir Deus falar com você. Diz assim a palavra do Senhor: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Diga assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Vou continuar a leitura. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá. Diga comigo, foi até lá. Diga de novo, foi até lá. Com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e comigo nessa noite.
Nós estamos falando de adoração. Nós temos aqui dois personagens, diga, dois personagens. O primeiro personagem é o fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um conhecedor da lei, era um conhecedor da Torá, era um conhecedor também, não só da lei, mas também daquilo que, dos costumes que regiam o povo. Então o fariseu era um religioso daquela época. Ele conhecia a lei, ele era religioso, mas como nós vemos aqui claramente no texto, ele achava aquela mulher uma pecadora, miserável, mas não era a mesma visão que ele tinha dele. Não era a mesma visão que ele tinha dele. Não sei nem dizer para você se ele se reconhecia como um pecador. Talvez não. A Bíblia não é clara nisso aqui. Mas pela descrição do texto, nós vemos esse personagem. E diga, esse personagem, o fariseu, ele quis oferecer, diga, oferecer um jantar para Jesus na sua casa. Ele ofereceu um jantar e Jesus foi ao jantar. Agora eu tenho minhas dúvidas aqui, se Jesus foi ao jantar por causa do fariseu, ou porque ele sabia que aquela mulher ia chegar naquele jantar. Eu tenho dúvidas. E se você parar para meditar e pensar um pouco, eu acho que Jesus estava ali por causa daquela mulher. E os outros por tabela foram ensinados, e o fariseu exortado. Mas o fariseu teve uma atitude de oferecer algo para Jesus. Só que o que o fariseu ofereceu não tocou o coração de Jesus. Nós vemos quando Jesus fala, eu cheguei em sua casa e você não me lavou os pés como é de costume. Eu cheguei em sua casa e você não me recebeu com um beijo como é de costume. Eu cheguei em sua casa e você não ungiu a minha cabeça como é de costume. Então nós vemos aqui que aquilo que o fariseu religioso quis oferecer, a adoração que ele quis oferecer, e talvez não era nem essa a intenção dele mesmo, mas como nós estamos falando que a adoração é oferecer algo, e ele ofereceu, mas o que ele ofereceu não atingiu o alvo. O que ele ofereceu não atingiu o coração de Cristo. Não foi algo que despertou a Cristo, ou agradou a Cristo. Não. Fica claro isso no texto. Aí nós vamos para o segundo personagem da história. Uma mulher que ouve falar, ela ouviu falar que Jesus estava na casa do fariseu, do religioso. E a Bíblia diz que ela foi até lá. Diga, ela foi até lá. Aleluia. Ela ouviu que Jesus estava lá e foi até lá. Aleluia. Uma atitude de oferecer algo, e ela não foi de mão vazia. Ela levou um vaso de alabastro para ungir a Jesus. Aquela mulher foi até Jesus para oferecer o melhor que ela tinha. Ela foi para oferecer o melhor que ela tinha. E ela chega ali,
E quando ela vê o mestre, ela não consegue se conter. A Bíblia diz que ela vem por detrás do mestre. Ela não teve nem coragem de vir pela frente, porque só de ver Jesus ela já começou a chorar. E ela cai de joelhos ali por detrás, aos pés de Jesus, e ela começa a chorar nos pés de Jesus. E começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E começou a enxugar com os seus próprios cabelos. E beijava, e ao mesmo tempo chorava, e enxugava, e beijava. Entregando ali uma adoração que estava alcançando o alvo, que estava tocando o coração do mestre, que estava gerando naquele momento algo do céu sobre a vida dela, que ela jamais imaginava, mas já estava acontecendo, no momento que aquela mulher estava adorando. E aí ela pega aquele perfume, diga perfume, e ela derrama nos pés de Jesus aquele perfume. Alguns historiadores, e quando você lê a Bíblia em comentários bíblicos, dizem que esse tipo de perfume era muito caro, que para mais ou menos o equivalente, esse vaso de alabastro com unguento ou com perfume, era mais ou menos 300 dias de trabalho de um trabalhador comum naquela época. Ou mais ou menos 1 ano de trabalho. Então você imagina que essa mulher foi lá e ofereceu o melhor que ela tinha. E não é só porque nós estamos falando do perfume, estamos falando de valor, não. Nós estamos falando de vida. Amém? Porque qual é o perfume daquilo que eu ofereço a Deus? Qual é o perfume daquilo que eu ofereço a Deus? Jesus disse assim: vós sois sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo. Perfume tem a ver com a marca de uma pessoa. Perfume marca a pessoa. Quando uma pessoa entra e usa um perfume, você sente e ela vai embora. E quando aquela pessoa está chegando, você nem viu ela, você sentiu o cheiro, você fala: o fulano vem aí. Agora, eu quero que você fique com a pergunta na sua mente: qual era o perfume do fariseu e qual era o perfume daquela mulher? O que realmente marcou o coração de Jesus, do Senhor, foi o perfume daquela mulher. E aquela mulher, irmão, era pecadora mesmo. Não conseguiu nem vir pela frente, veio por trás, porque ela era pecadora. Se humilhou diante do Senhor. Agora vamos falar um pouquinho e aprender com essa mulher sobre adoração, porque com o fariseu não dá para aprender nada sobre adoração, mas com a mulher nós vamos aprender muito sobre adoração. Que adoração é entrega. Entrega do quê? Primeiro nós vamos dividir, diga assim, nós vamos dividir a entrega de adoração em 3 ações diferentes, mas complementares. Diga, 3 ações diferentes, mas complementares. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha, eu quero que você olhe para o verso de número 37.
E depois nós vamos ler o 38. Acompanha comigo. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando à casa do fariseu, foi até lá. Diga de novo comigo, foi até lá. Essa mulher não tinha nascido de novo, a Bíblia não fala aqui. Essa mulher também talvez não era nem religiosa. Simplesmente ela tinha uma alma aflita, uma alma que estava doente e uma alma sedenta por resposta. Uma alma sedenta por amor, por resposta, por cuidado, por perdão. Com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Então diga assim, a mulher teve 3 atitudes. Diga, a primeira, ela ofereceu. Diga, ofereceu. Diga, segundo, ela recebeu. Porque Jesus voltou para a mulher e falou, olha para mim agora. Olha para mim agora. Isso falando para Simão, exortando, fariseu. Exortando o fariseu, e disse para a mulher, olha para mim. Então ele estava falando com a mulher, e ao mesmo tempo exortando o fariseu. Mas ele termina dizendo para a mulher o seguinte, os seus pecados estão perdoados. Aquilo que você veio buscar, eu já sabia que você vinha aqui. Eu sabia que você estaria aqui. E eu quero dizer que você me recebeu da forma como eu quero ser recebido. Por isso os seus pecados estão perdoados. Por isso a tua fé te salvou. Vá em paz. E diga, por último, a terceira ação, diga assim, ela ofereceu, ela recebeu e ela reconheceu. Então diga comigo, ó irmão, isso aqui tem a ver com adoração, presta atenção nisso. Ela fez o quê? Ofereceu, recebeu, e qual é o terceiro? Reconheceu. Então vamos de novo, tem tudo a ver com adoração. Primeiro, ofereceu, recebeu, reconheceu. Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender agora, porque a mensagem é essa revelação aqui, é isso aqui. Então presta atenção, o que acontece? Aquela mulher chega, aquela mulher vai até Jesus. Ela tem uma atitude de se humilhar aos pés de Jesus. E ela oferece o quê? Ela oferece o melhor que ela tem. Ela oferece o seu coração. Verdadeiramente ela se derrama diante de Jesus. Irmão, adoração é se derramar diante de Jesus. É oferecer o melhor. E é saber que Ele é digno do melhor. Diga, Ele é digno do melhor. E aquela mulher chega ali, mesmo sabendo que ela estava sendo julgada pelos olhos de todos os outros, dos fariseus e dos seus convidados. Porque o fariseu logo disse assim, se ele fosse profeta, saberia qual é a mulher que toca nele. Porque ela era conhecida, seus erros, seus defeitos, seus pecados.
Mas Jesus não estava preocupado com isso, Jesus estava preocupado com o coração dela, porque a alma dela, o coração dela, estava cheio de sede de Deus. E ela se derrama, e aquilo que ela oferece é recebido pelo Salvador do mundo, é recebido por Jesus. Essa adoração toca o coração dele. Pastor, o que eu preciso oferecer? Eu preciso oferecer vida. Jesus está olhando para a sua vida, para o seu coração. Quando eu me entrego, quando eu me humilho, quando eu me ofereço, em verdade diante dele, me prostrando, adorando. As pessoas muitas vezes não sabem oferecer. Não tem como oferecer algo ilegítimo, falso, mais ou menos, e achar que o Deus de toda a terra, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, vai aceitar essa minha adoração. Assim como ele rejeitou, que parecia maravilhoso, convidou Jesus para jantar em sua casa, o fariseu, mas não havia verdade de amor naquele convite, não havia interesse nenhum. De oferecer algo a ele, a Jesus, além de senta aqui, deixa eu perguntar, da onde você é? Como é que é esse negócio aí? Como é que faz esses milagres aí? Preciso entender. Então essa mulher, ela oferece a vida, diga vida. Ela oferece o que ela tem de melhor. Estando por detrás aos pés de Jesus, chorando. Chorando é sinal de quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Ela se quebrantou, ela abriu o seu coração. Eu imagino, não está escrito, mas eu imagino essa mulher chorando, dizendo: Senhor, eu sou uma pecadora, como que eu errei, como que eu falhei, me ajuda, eu não sei nem como recomeçar, eu não sei como sair do fundo desse poço que eu entrei, mas eu estou aqui, eu reconheço que Tu és o Messias, que Tu és o Senhor, e eu creio que o Senhor pode me tirar dessa situação, que o Senhor pode. Então essa mulher oferece a sua fé, oferece em verdade a sua vida, o seu coração diante de Jesus. Você quer ver como a primeira parte da adoração é oferecer? Agora olha no verso de número 44 e você vai entender. Quando Jesus exorta o fariseu, ele nos dá, através daquilo que saiu da boca dele, a direção sobre aquilo que ele espera em adoração. Olha aí, olha só que coisa maravilhosa. Ele diz assim: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu. Diga, você não me ofereceu. Então, não oferecer nada quando estamos na presença dele, é algo muito errado. É errar o alvo em adoração. Eu preciso estar disposto a oferecer algo. Jesus está dizendo: você não ofereceu água para os meus pés, como é de costume. Agora esta mulher está oferecendo as suas lágrimas, ela está derramando a sua vida, ela está se quebrantando aqui. Algo que eu vejo seu coração como eu vejo dela. E olha como Jesus vê mesmo, irmão. Porque Jesus olha para o fariseu, quando o fariseu disse assim: se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está pondo a mão nele. Jesus já falou: viu, olha aqui para mim. Deixa eu pegar aqui, é Simão mesmo. Simão, olha aqui para mim. Olha para mim aqui, Simão.
viu? Tinha 2 devedores. Olha a cajadada, já deu no meio da testa, mas já pegou direto. Por isso que eu gosto de Jesus. Jesus não tem meia palavra, irmão. Ele falou: ô Simão, olha para mim aqui. Vou te contar uma historinha. Tinha 2 devedores. Qual eram os 2 aí na história? O Simão e a mulher. E Jesus já vem direto. Ó, tinha 2 na história. Tinha 2, viu? 2 devedores. Você entendeu, Simão? 2 devedores. E um devia 500 denários e o outro devia 50. E aí a pessoa, o credor perdoou a ambos. Perdoou a ambos. Jesus está dizendo: eu vim também te perdoar, Simão. Mas você precisa aprender a se derramar, a se oferecer, Simão. Seu coração está trancado, fechado. Agora esta mulher está me adorando. Ela está se oferecendo, se entregando, se humilhando. Irmão, a obra de Deus não pode ser realizada na sua vida se você não aprender a se oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está escrito lá em Hebreus, que é o vosso culto racional. É Romanos 12. Romanos 12. Oferecer o quê? A nossa vida. O fariseu, na história aqui, entrou de um jeito para o jantar, e pelo que a Bíblia relata, saiu do mesmo jeito. Ou alguém tem dúvida disso? Agora essa mulher entrou nesse jantar e saiu outra pessoa de lá. Saiu outra. Então, nós temos que aprender a oferecer. Por exemplo, você veio na igreja hoje, você veio para quê? Para receber uma palavra? Sim, a gente tem que aprender a receber. Tá certo? Você achou que eu ia falar que você está errado, né? Todo mundo ficou quieto assim, ficou olhando, falou: pronto. Não, você veio receber uma... Eu preciso aprender a receber também. Nem isso o fariseu fez bem. Ele não recebeu bem. A própria palavra, o verbo vivo, encarnado, nem isso ele recebeu. Porque faz parte da adoração, oferecer e receber. Nós estamos aqui na igreja para receber uma palavra, e eu tenho que aprender a receber, e eu tenho que aprender a oferecer, porque a adoração passa por oferecer e receber ao mesmo tempo. Quem está comigo aqui? Qual é o problema dentro das igrejas hoje? As pessoas vêm para receber um milagre, receber uma cura, receber uma porta, receber um aumento, receber isso, receber aquilo. Mas, irmão, nós não estamos falando de igreja, de mercado de bênção. Igreja não é mercado de bênção. Quem reina na igreja é o abençoador. E ele abençoa quem quer, do jeito que quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer. Agora ele faz sim, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui como adoradores de um Deus que nos tirou da cova, do fundo do poço, da lama do pecado. Ele nos buscou lá, ele nos resgatou, ele nos tirou de lá. Por isso a terceira parte da adoração é reconhecer. Porque quando essa mulher unge Jesus, está ungindo ele para o propósito. Qual era o propósito? Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vai à cruz e diz: está consumado, e paga o preço pelo meu pecado. Ele nos tira do império das trevas, diz lá em Filipenses, e nos traz para o reino do Filho. Eu não lembro se é Colossenses ou Filipenses, mas é um dos dois, porque às vezes eu posso errar aqui.
Mas está escrito que Ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Gente, presta atenção, olha para mim. É muito importante que você entenda isso. Adoração é oferecer. Adoração é ao mesmo tempo saber receber. Adoração é ao mesmo tempo reconhecer que nós só estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. Eu só tenho direito por causa da graça. Eu só sou filho por causa da graça. Porque Ele cumpriu a missão. Porque Ele me resgatou lá na cruz do Calvário. Então eu preciso entender isso. Isso muda a minha visão como servo, como filho de Deus, como filha de Deus e como adorador. Amém ou não? Então quando eu for adorar cantando, eu vou adorar diferente. Quando eu for adorar orando, vai ser diferente. Quando eu for adorar servindo, vai ser diferente. Por quê? Porque eu sei quem está diante de mim. E eu não posso oferecer qualquer coisa. Não, eu vou oferecer o meu melhor. Primeiro eu aprendo a oferecer, depois eu aprendo a receber. Como que eu recebo? Eu recebo com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está recebendo uma palavra aqui nessa noite. Receba ela com fé no teu coração. Creia nela. É o Espírito Santo de Deus que está revelando isso nessa palavra para te ensinar e me ensinar a ser um adorador. E o adorador, ele crê na profecia, ele crê na palavra, ele crê na revelação, ele crê naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E ele recebe com alegria, ele recebe com fé, ele recebe dando glória. Por que as igrejas, irmão, mas eu não gosto de usar a expressão igreja, porque o Senhor cuida da sua igreja e sempre está cuidando, mas só para você entender, por que as igrejas estão ficando, muitas vezes estão, morrendo. E a igreja sou eu e você, quando nós nos reunimos aqui, em nome dEle. E nós precisamos aprender, irmão, que nós não estamos aqui, porque tem gente até hoje, velho, calejado, com aquela mentalidade craquelada, sabe? Achando o seguinte, eu vou lá porque é obrigação, eu vou lá na igreja porque o pastor precisa me ver, senão depois ele vai ficar me ligando, mandando mensagem, falando, irmão, você não entendeu nada, você está que nem o fariseu, cego, às vezes oferecendo um jantarzinho para Jesus e nem sabe receber Ele, não oferece nada. Então nós precisamos parar, acordar e entender o seguinte: a adoração, aquilo que Ele espera, que Jesus espera, e a adoração que nós precisamos dar a Ele. Por isso Ele nos fez adoradores, pela presença do Espírito dEle na nossa vida. Então o que nós precisamos fazer? Oferecer, irmão. Eu não consigo, irmão, chegar num culto e começar a cantar sem querer oferecer o melhor louvor que eu puder dar agora para Ele. Amém? O louvor está cantando aqui. Essa semana eu não passei muito bem com a minha garganta, mas Deus é bom. Deus está cuidando. E eu tinha que pregar aqui, mas estava tão gostoso o louvor hoje aqui. E eu comecei a cantar, eu falei, Deus, o Senhor cuida da minha garganta, eu vou soltar o melhor que eu puder aqui. Eu vou dar uns glória aqui, uns aleluia. Amém? Eu vou deixar vir de dentro de mim, eu vou oferecer. Que o teu Espírito mova a minha alma em adoração. Amém? Para você se alegrar, para você dar glória, levantar a mão, glória a Deus, aleluia.
Não em algo mecânico, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é um glória a Deus mecânico, aleluia, como eu digo assim, vamos lá, irmão, levanta a mão e diga glória a Deus e aleluia. Não é isso, irmão. Isso não é oferecer algo do qual ele é digno. Agora, quando um irmãozinho, uma irmã, está ali oferecendo o melhor, na hora da adoração, ali de olhos fechados, se derramando, se quebrantando, se derramando diante dele, colocando tudo, às vezes está ao mesmo tempo chorando, confessando, aí ele dá um glória a Deus, aquele glória que sai assim, irmão, que ele rasga o céu, esse glória a Deus. E pelos ouvidos que passa, as pessoas são tocadas e sentem vontade de dar glória também, de tão maravilhoso que é. Mas eu preciso aprender a adorar, e adorar é algo que vem daqui de dentro, que vem da minha alma que foi sarada, curada por Ele, quando eu entreguei a minha vida pela fé a Ele. E o Espírito dele está aqui dentro de mim. E o Espírito dele testifica no meu espírito tudo que é dele. Amém? E eu sei que está testificando aí para você agora essa palavra que você está ouvindo nessa noite. Porque não é por acaso que você está aqui, irmão. Você está aqui essa noite, os irmãos estão ouvindo em casa e aqueles que ainda vão ouvir durante a semana. Deus quer fazer de você um adorador. Você oferecer e você saber receber. Diga receber. Você quer ver como tem a ver com receber? Olha aí, verso 45. Começa assim: você não me recebeu, Simão. Diga, você não me recebeu. Ele vai falar com o beijo, que era de costume. Mas ele estava dentro da casa do Simão. Simão convidou ele, recebeu ele na casa dele. Mas Jesus está dizendo: você não me recebeu como deveria. Então, adoração é oferecer, mas adoração é saber receber também. Então, quando vem uma palavra de Deus, irmão, tome posse dela, creia nela de todo o teu coração. Amém, irmão? É Deus que está falando, irmão. Deus falou primeiro comigo e agora está falando contigo. Eu criei de todo o meu coração, creia você de todo o seu coração. E aprenda a receber aquilo que vem da parte de Deus. Amém ou não? Porque tem gente que não usufrui, não é mais abençoado, porque não sabe receber o que vem de Deus. Aquela mulher soube receber. Jesus falou: olha para mim. Ela olhou. Falou: os seus pecados estão perdoados. Você imagina aquela mulher, irmão, se ela chorou, lavou o pé de Jesus, você imagina depois que Jesus olhou para ela e falou: os seus pecados estão perdoados. Ela deve ter chorado mais ainda. E aí Jesus olhou e falou assim, enquanto eles estavam lá, os fariseus dizendo: mas quem é esse aí que até pecado perdoa? Jesus estava olhando para ela com tanto amor, porque ele já tinha dito para Simão: Simão, quem muito se ama, muito se perdoa. Eu estou perdoando ela porque eu amo muito ela, mas eu amo você também. Mas ela está saindo daqui perdoada e você continua com o seu pecado, porque você não se arrependeu. Mas aí, o que Jesus fez? Jesus olhou para ela e falou: a tua fé te salvou. Irmão, receber as coisas de Deus é pela fé. Diga, pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Pecado. Eu preciso crer, irmão. Eu preciso pela fé crer na palavra, na revelação, naquilo que Deus está fazendo, falando comigo, amém? Creia, tome posse para a sua vida. Isso é adorar a Deus também. Quando você vem num culto, e tem alguém do seu lado, né? E aí, como é que foi lá?
E aí? O que você achou? E está te infernizando, né? Você querendo prestar atenção e a pessoa, então você não sabe, você ficou sabendo? No meio do culto. Ei. Eu vou inventar uma camisa de choque, irmão, dá choque. Você põe ela e senta do lado, irmão. Na hora que ele estender a mão para você tomar um choque, quem sabe ele, né? Acorda para a vida. Adorar, irmão, saber receber. Por isso que às vezes eu estou aqui em cima, eu estou vendo tudo, irmão. Estou vendo tudo. E eu sei quem tem sede de ouvir a palavra de Deus e quem não tem. Está escrito, irmão. Não é nas estrelas, é na testa. Aqui, ó. Porque daqui eu estou olhando e eu estou vendo, porque tem gente que tem sede, ele está ali, ó. Deus está falando e ele está, ó. Então, e está bebendo, e está tomando posse, está crendo, e está recebendo, aleluia. Você está vendo que isso está acontecendo. Agora tem gente que está no culto. E aí? Você viu? Às vezes a gente não sabe receber. E saber receber é adorar. Essa mulher soube receber. Simão não. Essa mulher soube oferecer. Simão não. E essa mulher soube reconhecer. Diga, reconhecer. Que ele é o Messias. Que coisa linda. Ela reconheceu. Ela se humilhou. Ela ungiu os pés. Ungir, a unção. Quando você lê na Bíblia como um todo, a unção, ela vem como escolha de Deus para preparar alguém para um propósito específico. Amém? E Jesus, ele era o próprio ungido de Deus. Ele é o ungido. Ungido para nos salvar, ungido para nos resgatar, ungido para nos perdoar. Quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Eu terminei a mensagem, mas o mais importante nessa noite é que você aprenda o seguinte: adoração é oferecer. Adoração é saber receber o que vem da parte de Deus. Estar na igreja é um lugar onde você pode oferecer, vai receber, amém? E reconhecer que Ele é o Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Por isso que esse é um ambiente de adoração. A igreja é um ambiente de adoração. A sua casa pode ser um ambiente de adoração. Quando lá na sua casa você sabe oferecer, receber quando Deus está falando lá, amém? Com você.